aquilo que todas as pessoas gostam de receber. Vamos lá. Presente! Quem é que não gosta de receber um presente? Só que vamos falar sobre o presente da cruz. Porque nós temos que entender aquele grande invento que foi a cruz. E temos que descobrir os benefícios daquele presente tão grande que Deus deu Jesus à humanidade. Temos que ter isso dentro de nós. Vamos para 1 Timóteo capítulo 1, verso 15. E diz assim: fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e agora leia comigo, dos quais o primeiro sou eu. Aqui esta tradução diz, eu sou o principal. Sabe, nós éramos. Sabe, todos ou quase todos já ouvimos algo acerca de Jesus. Muitos associam, quando ouvem falar de Jesus, associam o seu nome a uma cruz. Daí que há aquelas pessoas que colocam uma cruz ao pescoço, ou usam-na em forma de brincos, anéis, outros objetos, querendo dessa maneira identificar-se com Ele, com Jesus. No entanto, permita-me fazer-lhe duas perguntas. Posso fazer-lhe perguntas? Alguns, pronto, já sei que alguns não querem, não responderam, não disseram nada. Primeira pergunta. Conhece o verdadeiro significado da cruz? Devemos fazer essa pergunta a nós próprios. Conheço o verdadeiro significado da cruz? E a segunda. O que me ensina a Bíblia acerca da cruz? Bem, a palavra de Deus ensina-nos que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. E eu quero dizer que as pessoas às vezes veneram mais a cruz que Cristo. A cruz era madeira e já foi. Alguns dizem, mas eu tenho uma cruz de ouro. Pois é, meta no lume e vê se ela não se derrete. Mas Cristo foi primeiro, foi no presente e é no futuro. Os céus e a terra passarão, a sua palavra não passará. Jesus é a palavra, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Por isso ele não passa. Sabe, a sua morte não foi nada comum. Nos dias do Império Romano, a pena de morte numa cruz estava reservada para os piores criminosos, para aqueles que eram desertores do exército, para os ladrões, escravos e as piores pessoas da humanidade. Era a morte mais vil e cruel. Era uma forma de tortura lenta, desenhada para produzir uma morte prolongada, com maior nível de dor, sofrimento e humilhação. Repara, nenhum de nós gosta de dor. Nenhum de nós gosta de sofrimento. E nenhum gosta de humilhação. O Mário não sabe o que é dor, por isso estava a pedir ao irmão João para apertar ali um bocadinho, que não chegou o que está na unha. Doeu ou não doeu? Sabe,
Sabendo isso, poderíamos perguntar a nós próprios: merecia Jesus morrer na cruz? Claro que não. Era o único que era perfeito? Foi o único que não pecou? Diz a palavra de Deus: todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, mas Jesus veio do céu a esta terra e não pecou. A morte de Jesus não foi para ele provar que era um herói. Muitos provam: eu sou um herói. A morte de Jesus não foi para provar que ele era um herói. Não foi simplesmente para mudar o pensamento daquela época. Muitas pessoas vão para mudar o pensamento da época. Vamos lá ver Romanos 4, 25. Romanos capítulo 4, verso 25. O qual por nossos pecados foi entregue. Eu gosto muito da última parte do versículo. E ressuscitou por nossa justificação. Jesus Cristo foi entregue por causa dos nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação. Diga comigo: em Cristo estou justificado. Sabe, a morte de Jesus na cruz foi para que fôssemos perdoados dos nossos pecados e salvos da condenação eterna, que atinge a todos que estão debaixo do poder do pecado e que não só podem ser salvos e libertos desse poder, crendo verdadeiramente na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Quando nós cremos na morte e na ressurreição de Jesus Cristo, algo acontece. Vamos lá para Romanos 5, 8, que diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ora, quando nós éramos pecadores, não é quando nós somos boas pessoas, quando nós éramos perfeitos, quando nós fazíamos tudo certinhos. Não. Quando nós ainda éramos pecadores, Jesus foi à cruz por nós. Na verdade, a cruz... Aí o que eu vou dizer, não digo, para não. Na verdade, a cruz não era de Jesus. A cruz era nossa. A cruz era nossa. Porém, Ele, Jesus, tomou voluntariamente o lugar que nos correspondia a nós, com o fim de reconciliar-nos com o Pai Celestial. Diga aí à pessoa que está ao seu lado: tem Jesus? Jesus reconciliou-nos com o Pai Celestial. Vamos lá para Efésios capítulo 2, verso 14, 15 e 16. Pois Ele é a nossa paz. Ele que dos dois fez um e derrubou o muro da separação, a inimizade, tendo abolido. Na sua carne, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo assim a paz. Verso 16. Olha aqui a cruz. E pela cruz reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, mediante a cruz, tendo por ela matado as inimizades. Lá em 2 Coríntios 5,17 diz: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez de novo.
Então agora somos novas criaturas. E somos novas criaturas porquê? Porque temos Jesus Cristo. E Jesus reconciliou-nos com o Pai. E dos dois, do velho e do novo, somos um. E somos novos, não somos velhos. Você diz, pastor, os jovens já estão a dizer, pastor, você é mais velho que eu. Ei, eu não estou a falar da idade, estou a falar da velha vida e da nova vida. Agora somos uma nova pessoa em Cristo Jesus. Dizem que eu, o ano passado, fiz 59, fizemos aqui uma festa, tinha bolo e tudo, mas depois esqueci-me do bolo. Ninguém comeu bolo. Podemos brincar, não podemos? Eu só tenho 40 e poucos. Pastor, só tenho 40 e poucos. Só. Porque os outros eram do velho. Ei, quando nós recebemos Jesus Cristo, nascemos de novo. Somos novas criaturas. Então eu conto desde que recebi Jesus. Sou uma nova criatura. Está a ver? Aqui alguns já nasceram de novo. Quando nasceram, já nasceram na igreja. Isso é que é uma sorte, não é? Conheceram logo Jesus. Vou-lhe dizer uma coisa, que bênção é. Que bênção é. Mas temos que saber o valor que a cruz tem para cada um de nós. Mesmo que eles nascessem, já os pais já estivessem... O meu filho, por exemplo, quando nasceu já era... Quando ele nasceu, eu já era pastor, já viu? Eu fui consagrado a dia 1 de maio e ele nasceu a 13 de maio. Portanto... Mas espera... Mas ele precisou de ter um encontro real com Jesus e de recebê-lo e de saber o significado da cruz, porque a Bíblia diz que todos pecaram. Logo, o pecado original vem de cada pessoa, passa por cada pessoa, e cada um precisa de ter um encontro real com Cristo. O pai não pode fazer pelo filho, porque o filho tem que ter um encontro real com Jesus Cristo. Ei, filhos, não podem fazer pelos pais, porque os pais têm que ter um encontro real com Jesus. Agora, o que é que o pai e o filho podem fazer? Orar um pelo outro, para que se um não tiver, tenha. Estão cá. Foi aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Reconciliar-nos com Deus, levar-nos junto com Deus. Amém. O verso 16 diz, e pela cruz reconcilia-se ambos em um só corpo. Jesus morreu na cruz, só que tiraram-no da cruz. Muita gente usa uma cruz e ainda lá tem Jesus. O diabo é mesmo mentiroso. Ele é o pai da mentira. Jesus morreu na cruz, mas tiraram-no da cruz. Colocaram-no num túmulo. Então a cruz está vazia. Eu vou-vos dizer uma coisa. O poder de Deus passou pela cruz, mas a cruz não aguentou com o poder de Deus. Pum! Da cruz, o levaram para o túmulo. Também não aguentou com ele. Porque ao terceiro dia, ele ressuscitou. A ressurreição de Jesus é essencial na nossa fé. E demonstra que Jesus, na verdade, é Deus. A salvação só se pode encontrar na cruz. E o poder de Deus só se pode ver na loucura da mensagem da cruz. A mensagem da cruz parece uma loucura. Porque muitas pessoas dizem, isso é uma loucura. Como é que uma pessoa pode morrer por tanta gente? Mas foi aquilo. E o Filho de Deus morreu. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18.
que diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder da cruz, é o poder de Deus. Eu quero que você tome atenção, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Você está aqui, você tem a certeza da sua salvação, Jesus é o Senhor, você já o recebeu como seu Senhor Salvador, então a cruz é a salvação para a sua vida, porque Jesus veio para aqueles que o recebessem. Benefícios da cruz. O primeiro benefício, salvação. Efésios 2:8. Pois pela graça é que sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Pois pela graça. Bem, esta palavra graça, às vezes as pessoas confundem e dizem assim: estás com uma graça, estás engraçado. Mas eu escrevi aqui o que é que quer dizer a palavra graça. Manifestação de favor ou bondade, sem se relacionar a valor ou mérito da pessoa que a recebe, independentemente do que a pessoa merece, a graça de Deus. A graça é um dos atributos principais de Deus. A salvação é um pacote completo que Deus oferece aos seus filhos. A salvação inclui perdão de todos os nossos pecados, salvação do inferno, vida eterna no céu, cura física, restauração, libertação de opressões e ataduras escravizantes e muito, 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 muito mais. Porque sabe que muitas vezes, muitas pessoas precisam de libertação, vivem oprimidas e precisam de libertação. Elas têm ataduras escravizantes e precisam de libertação. E Jesus veio para libertar os oprimidos e dar-lhe liberdade. Sabe, por meio da salvação, Deus introduziu-nos numa nova vida nele. No entanto, estes benefícios não se podem receber só por querer. Pois a Bíblia afirma: os demónios também creem e estremecem. Para receber e desfrutar todos os benefícios da salvação que Deus oferece, a palavra de Deus exorta-nos a confessar com a nossa boca a Jesus como Senhor e crer no nosso coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Só assim seremos salvos. Diz lá em João 12: mas a todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então eu preciso de receber. Vamos lá ver. Quantos casados estão aqui? E casadas, porque não é só casado. Quantos casados e casadas? Levante lá a mão. Você já casou? Glória a Deus. Sabe? Os jovens ainda não sabem o que é isso. Quando você vai casar, até que vai diante do delegado do Ministério Público, que é lá um juiz só, basta só isso, nem basta ir à igreja, porque na igreja a gente faz. Você tem que dizer que recebe e que aceita o casamento. Na igreja ainda fazemos pior. Somos muito maus. Não. Que vão ser fiéis um ao outro. Vão permanecer até que partam. E como é que fazem isso?
falando. Você sabe que usou o nome, a esposa usou o nome da mulher, do marido, e o marido usou o nome da esposa. E quando é feito na igreja, é feito diante de Deus, porque o pastor é só um representante, mais nada, mas Deus está lá. Você já viu o poder? Ai, o que eu vou fazer? Vá, faça assim com a sua mão. Olá! Olá! Agora com a mão, deixa assim, deixa lá em cima. E agora com a mão faça assim. Ai, boca, porta-te bem. É verdade ou não é? Aquilo que nós falamos tem muito poder. Então precisamos de receber Jesus, está lá escrito, mas a todos quantos o receberem. O marido diz à esposa, eu te recebo como minha esposa a partir de hoje. A esposa diz ao marido, eu te recebo como minha esposa a partir de hoje. Precisamos de receber Jesus Cristo e a partir de hoje, a partir daquele dia, segui-lo e servi-lo. Amém? Vamos para o perdão dos pecados. Já falámos sobre salvação, agora vamos para o perdão dos pecados. Um dos maiores benefícios da cruz é o perdão de pecados, o qual é fundamental para a vida cristã. Lá em 2 de Coríntios, o apóstolo Paulo aparece perdoando aqueles que o ofenderam e depois ele diz lá: a quem vós perdoais alguma coisa, também eu, na presença de Cristo. Se Paulo foi o grande escritor da Bíblia, o homem que mais escreveu no Novo Testamento, precisou de perdoar, será que nós não precisamos de perdoar também? Vamos para 1 de Pedro, capítulo 3, verso 18. Assim também Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos levar a Deus, sendo, na verdade, morto na carne, mas vivificado no Espírito. Bem, lá em Colossenses, a Bíblia conecta a redenção com o perdão de pecados, quando estabelece que Deus, o Pai, fez por nós através de Jesus Cristo. O homem nesta terra tem um grande problema. Sabe qual é? Você sabe porque é que você está de pé? Não, agora está sentadinho. Porque o seu espírito está dentro de si. Quando o espírito sai, pum, aí vamos nós. Você diz, pastor, até qual é o grande problema do homem? Vá, aperte lá o seu grande problema, que é o meu grande problema também. Você sabe como é que é apertar o seu grande problema? A carne. Os desejos da carne. Porque o Espírito foi renovado, recriado por Deus. Temos um novo Espírito. Deus nos chama para andar no Espírito, não para andar na carne. Ai, os nossos desejos e a carne é uma coisa terrível. Diz, nos resgatou do poder das trevas e nos trasladou para o reino do Filho do seu amado, no qual temos a nossa redenção, a remissão dos nossos pecados. Sabe, no dia que você decide
receber Jesus Cristo, confessá-lo, quão importante é nós o fazermos publicamente. Por isso é que nós às vezes chamamos e dizemos assim: quem não tem Jesus e quer receber Jesus, levanta a sua mão, sai do seu lugar e venha aqui. Quão importante é, diante do inferno, dos demónios, uma pessoa dizer que recebe Jesus Cristo, que lhe entrega a sua vida e que o recebe como seu Senhor e seu Salvador. Quão importante isso é! E temos a testemunhar diante do mundo: agora sou um filho de Deus, sou lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Quão importante é! Bem, eu vou lhe dizer alguma coisa. Não lhe podemos ocultar nada. Não podemos esconder nada de Deus. Nada. Provérbios 28, 13. Aquele que encobre as suas transgressões não prosperará, mas quem as confessa e abandona, alcançará misericórdia. Sabe, esconder os pecados converte-nos em mentirosos e evita que prosperemos. Quem é que quer prosperar? Só alguns, os outros não. Aquele que encobre as suas transgressões não prosperará. O pecado separa o homem de Deus, as transgressões separam o homem de Deus e impede as bênçãos de Deus de vir até à vida da pessoa. Não pense que Deus não pode trazer prosperidade à sua vida. E se você tem esses pensamentos na sua cabeça, tire-os. Quem é o dono do ouro e quem é o dono da prata? É Deus. Deus quer que os seus servos prosperem, sejam abençoados. Está lá no Salmo 34. Então, podemos passar por apertos? Podemos. Mas não podemos deixar que esses pensamentos venham à nossa vida. Aleluia. Vou brincar um bocadinho, está bem? Posso? Não joga às escondidas. Não jogue às escondidas. Eu fui-me esconder. Não se esconda de Deus, porque não merece a pena. Ele sabe tudo. Vocês sabiam ou não sabiam que eu estava ali? Vindo lá outra vez. Sabe, uma pessoa não se pode esconder de Deus. Não se esconda. Há uma pergunta que muitas vezes as pessoas fazem a elas próprias. Tenho estado a viver em dificuldades financeiras. Porquê? Já pensou qual é a origem do que lhe acontece, do que ocorre na sua vida? Será que essas dificuldades são o resultado do deterioramento da economia? Ou talvez tem pecados que ainda não confessou diante de Deus? Se é assim,
hoje mesmo, confesse os seus pecados, arrependa-se, receba o perdão de Deus e siga em frente. Não volte aos pecados. Não os apanhe de novo. Não vou ensinar sobre a autoridade, mas nós, filhos de Deus, em Jesus Cristo, temos autoridade sobre os espíritos malignos, os demónios, e devemos de usá-la. Mas, acima de tudo, temos o sangue de Jesus Cristo, que faz divisão entre nós e Satanás. Às vezes não, diariamente eu clamo o sangue de Jesus sobre a minha vida. Quando vou viajar, mais a pastora, sempre oramos e sempre dizemos: Pai, no nome de Jesus Cristo, os teus anjos vão acampados ao nosso redor e nos livram de todo o mal. Vão à frente do carro, à traseira do carro, do lado direito, do lado esquerdo, e clamamos o sangue de Jesus sobre o carro e sobre nós. Oh, pastor, você é louco. Isso não tem problema nenhum, pode chamar loucura à vontade, mas eu creio. Certo? Jesus é a fonte do perdão. A Bíblia descreve Deus como aquele que guarda beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Sabe, como pastor já estou há 35 anos e já vi muita coisa, já aconselhei muita coisa, e hoje fico contente de ver pessoas que estavam na perdição, nem sequer eram para casar, porque essa não era a via deles, mas hoje estão casados, têm filhos e são felizes. Que maravilha! Porque Deus é o Deus Todo-Poderoso. Vamos lá para Êxodo 34:7, portanto, vamos demorar mais um bocadinho, vamos para o princípio da Bíblia, não é? Êxodo 34:7. Agora posso pregar mais meia hora, porque já vi mais um bocadinho de água. 34:7, já encontraram? Que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Quantos aqui já foram herdeiros? Eu já fui. Herdei as coisas dos meus pais. Casa, terreno, as coisitas que têm. As pessoas estão acostumadas a herdar aquilo que veem. Porque o dinheiro também se vê, certo? Se herda dinheiro, também vê. Mas as iniquidades que vai à terceira, quarta geração, você não as vê, mas elas vêm atrás. Não fui eu que disse, está escrito. Não me culpem, está bem? Olha, já tiraram de lá. Que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e transgressões e o pecado que ao culpado não tem por inocente. Continua. E que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Bem, eu já tenho a primeira e a segunda geração. A minha segunda geração é a terceira
dos meus pais. Certo? E a minha segunda geração é a quarta dos meus avós. Terceira e quarta? Você conheceu os seus avós? Você conheceu os seus bisavós? Você já viu que a maldição pode vir lá de trás? Precisamos de mesmo ter Jesus Cristo, renunciar a tudo e quebrar tudo na nossa vida. Ainda bem que não foi o pastor que disse, está bem? Foi a Bíblia. Vamos lá continuar. Por isso nós precisamos de vida eterna e a cruz nos dá vida eterna. João 17:3. Estou quase a terminar. Falta o resto. A vida eterna, porém, é esta: que conheçam a Ti, o único verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, aquele que Tu enviastes. A cruz abriu o caminho para a vida eterna. Não tínhamos, mas a cruz abriu o caminho para a vida eterna. Romanos 5:21. Para que, assim como reinou o pecado da morte, assim também reine a graça, pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Vou-lhe fazer uma pergunta. Você pode dizer a si próprio, não a mim. Sabe, as pessoas às vezes, há algumas pessoas assim, pensam, eu tenho Jesus. E às vezes há algumas eu digo assim, diga isso a si próprio e esteja convencido no seu íntimo. Porque a mim, só lhe posso... Eu estou a fazer aquilo que Jesus disse, e pregai o Evangelho a toda a criatura. Mas a decisão pessoal, que conta muito na vida de cada pessoa. Sabe, a graça de Deus foi revelada de modo surpreendente e concedida na pessoa e obra de Jesus Cristo. Jesus não foi unicamente o beneficiário da graça de Deus, mas também a sua encarnação trouxe salvação para a raça humana. Vamos para Tito, capítulo 2, verso 11. É um livro na Bíblia muito pequenino. É no Novo Testamento, quase no final da Bíblia. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Qual é a graça salvadora? A graça salvadora de Deus é Jesus Cristo. Ele se manifestou a todos os homens. Eu coloquei aqui uma pergunta para lhe fazer, não quero que você me responda a mim, mas quero que você lhe responda a si. Você quer receber o presente da cruz? Qual é o presente da cruz? É salvação, é vida eterna, é perdão de pecados. Então confesse os seus pecados, arrependa-se do seu estilo de vida pecaminoso e deixe de viver independentemente de Deus. Assim receberá o presente da cruz, porque está escrito isto: se confessares com a tua boca a Jesus como Senhor e creres no teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Para quem estava reservada a morte na cruz, nos tempos do Império Romano? Para os assassinos, para os malfeitores, para aqueles que eram ladrões, fugiam do exército, todos. Quem tomou o nosso lugar na cruz?
E que benefícios podemos esperar quando recebemos o presente da cruz, quando recebemos Jesus na nossa vida?